Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando João da Silva chegou em casa com as mãos tremendo que nem folha de bananeira no vento. O homem, conhecido por toda a redondeza como alguém que não tinha medo nem de onça pintada, estava pálido que nem pano de prato lavado. Sentou no banco da varanda e ficou ali parado, olhando para o nada, até que a mulher dele, Dona Maria, saiu para ver o que estava acontecendo. "Que foi que aconteceu, João? Você tá com cara de quem viu o cão chupando manga?" perguntou ela, secando as mãos no avental. João demorou para responder. Quando abriu a boca, as palavras saíram devagar, como se cada uma pesasse 1 tonelada. "Maria, eu vi uma coisa lá no Poço Velho dos Ferreira que não era deste mundo." O Poço dos Ferreira ficava numa propriedade abandonada há mais de 20 anos. Diziam que o dono anterior, um tal de Sebastião Ferreira, tinha desaparecido de uma hora para outra, deixando tudo para trás. A casa tinha virado morada de morcego e cobra, mas o poço sempre teve fama ruim na região. João começou a contar o que tinha acontecido. Ele estava voltando da cidade, onde tinha ido buscar remédio para o gado doente, quando o caminhão dele quebrou bem na estrada que passava perto da propriedade abandonada. Era quase meia-noite e não tinha alma viva por perto. O celular não pegava sinal naqueles cafundó. Então, ele decidiu caminhar até a fazenda mais próxima para pedir ajuda. Foi quando ele decidiu cortar caminho pela propriedade dos Ferreira. A lua estava escondida atrás das nuvens carregadas. E a escuridão era tão densa que parecia que dava para cortar com faca. João acendeu a lanterna do celular e começou a atravessar o terreno abandonado. As botas dele faziam barulho seco no chão rachado pela seca, e o vento balançava os galhos das árvores mortas com um gemido que arrepiava a espinha. Foi quando ele viu a luz. Não era uma luz comum, como de lampião ou lanterna. Era uma claridade esverdeada que vinha debaixo da terra, bem na direção onde ficava o poço antigo. João parou no meio do caminho, tentando entender o que podia ser aquilo. A curiosidade foi mais forte que o medo, e ele se aproximou devagar. O poço tinha uns 5 metros de diâmetro e era cercado por pedras antigas cobertas de limo. A borda estava toda rachada, e algumas pedras tinham caído lá dentro ao longo dos anos. Mas o que chamou a atenção de João não foi o estado da construção. Foi a luz que subia de dentro da água, pulsando como um coração gigante. Ele se inclinou sobre a borda para ver melhor. A água, que devia estar a uns 10 metros de profundidade, brilhava com aquela luz esquisita. Era como se houvesse alguma coisa luminosa no fundo, algo grande e vivo. Foi então que João viu o primeiro vulto. Uma sombra escura passou debaixo da água, nadando em círculos. Depois apareceu outra e mais outra. Eram formas humanas, ele tinha certeza, mas se moviam de um jeito estranho, como se não precisassem respirar. Os braços e pernas se mexiam devagar, quase hipnoticamente. João quis sair dali correndo, mas os pés pareciam grudados no chão. Não conseguia desviar os olhos daquela visão macabra. As sombras continuavam nadando em volta, como se tivessem percebido a presença dele ali em cima. De repente, uma das figuras começou a subir. A água foi se agitando, formando ondas pequenas que batiam na parede do poço. João viu quando a coisa quebrou a superfície. Não era bem uma pessoa, mas tinha sido um dia. O rosto estava inchado e deformado pela água. Os olhos eram 2 buracos negros e a boca estava aberta num grito silencioso que jamais sairia. A criatura ergueu o braço, apontando direto para João.
Os outros vultos começaram a subir também, um atrás do outro, até que a superfície da água ficou repleta daquelas coisas horríveis. Foi quando João percebeu que conhecia alguns daqueles rostos. Um deles era do Zé Caetano, um peão que tinha desaparecido há uns 5 anos, quando estava voltando da festa junina da cidade. Outro era da menina Lourdes, que tinha sumido quando brincava perto do riacho, há muito tempo atrás. E tinha mais gente, pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos, todas ali, presas naquele poço maldito. As criaturas começaram a se aproximar da borda. João viu quando umas mãos molhadas e apodrecidas se agarraram nas pedras. Ele finalmente conseguiu se mexer e deu um passo para trás, mas tropeçou numa raiz e caiu de costas no chão. A queda salvou a vida dele. Uma das criaturas tinha pulado para fora do poço, bem no lugar onde ele estava parado. A coisa aterrissou no chão com um barulho molhado e nojento e ficou ali parada, pingando água suja. João viu quando ela virou a cabeça na direção dele com movimentos robóticos. Sem perder tempo, ele se levantou e saiu correndo como nunca tinha corrido na vida. Atrás dele, escutou o barulho de mais coisas saindo da água, mas não olhou para trás nem por um segundo. Correu pela propriedade abandonada, saltou a cerca e só parou quando chegou na estrada principal. O caminhão dele ainda estava parado no mesmo lugar. João abriu o capô, deu umas batidas no motor e milagrosamente o danado pegou. Ele dirigiu direto para casa, sem olhar pelo retrovisor nenhuma vez. Dona Maria escutou a história toda em silêncio, mas João viu nos olhos dela que ela acreditava em cada palavra. Na região, todo mundo sabia que aquele poço não era lugar de gente direita. "Você tem que contar isso pro delegado", disse ela. "Tem que falar da Lourdes e do Zé Caetano. As famílias deles merecem saber." Mas João balançou a cabeça. "Quem é que vai acreditar numa história dessas, Maria? Vão dizer que eu tô louco, que bebi demais na cidade." No dia seguinte, João não conseguiu trabalhar direito. Ficou o tempo todo pensando no que tinha visto, tentando convencer a si mesmo de que tinha sido pesadelo ou alucinação. Mas as lembranças eram nítidas demais, detalhadas demais para serem mentira. À tarde, o compadre Antônio passou na casa dele para conversar sobre a compra de umas cabeças de gado. No meio da conversa, João decidiu contar a história, só para ver a reação do amigo. Antônio escutou tudo em silêncio, mastigando o palito de dente que sempre carregava na boca. Quando João terminou, ele cuspiu no chão e suspirou. "João, eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém", disse Antônio. "Meu avô, que Deus o tenha, sempre dizia que aquele poço não era comum. Dizia que tinha sido cavado em terra sagrada dos índios antigos e que por isso estava amaldiçoado." João sentiu um frio na barriga. Que mais ele dizia? Que de vez em quando pessoas desapareciam na região e nunca mais eram encontradas, sempre perto daquele poço. Meu avô achava que as pessoas caíam lá dentro e não conseguiam sair. Mas agora eu acho que a coisa é pior do que ele imaginava. Os dois homens ficaram calados por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Foi Antônio quem quebrou o silêncio. "Você tem certeza de que era o Zé Caetano e a menina Lourdes?" "Certeza absoluta. Eu conheci o Zé desde menino e a Lourdes. Coitadinha. Ela não devia ter mais de 10 anos quando sumiu. O rostinho dela estava igual, só que..." João não conseguiu terminar a frase. Antônio se levantou e jogou o palito no chão. "Eu vou dar uma passada lá amanhã de dia. Quero ver esse poço com meus próprios olhos." "Não vai, compadre. Pelo amor de Deus, não vai." Mas João conhecia Antônio desde criança e sabia que quando o homem punha uma coisa na cabeça, não havia força no mundo que o fizesse mudar de ideia. No dia seguinte, Antônio saiu de casa logo cedo, levando uma espingarda e uma corda. Disse para a mulher que ia caçar, mas João sabia a verdade. Passou o dia inteiro preocupado, esperando o compadre voltar. A noite chegou
e nada de Antônio aparecer. João tentou ligar para o celular dele, mas só dava ocupado. Às 10 da noite, não aguentou mais e decidiu ir até a casa do compadre. A mulher de Antônio, Dona Conceição, estava chorando na varanda. Ele não voltou, João. Saiu de manhã e não voltou. Eu tô com um pressentimento ruim. João sentiu o estômago embrulhar. Sabia exatamente onde Antônio tinha ido. Dona Conceição, a senhora tem que chamar a polícia. Falar que ele desapareceu. Já chamei. Eles disseram que só podem fazer alguma coisa depois de 48 horas. Mas eu sei que aconteceu alguma coisa, João. Eu sinto. João passou uma noite em claro, pensando no que fazer. De manhã cedo, tomou uma decisão. Pegou a espingarda, uma lanterna potente e uma corda longa e foi até a propriedade dos Ferreira. Dessa vez, foi de dia, com o sol alto no céu. Mesmo assim, o lugar continuava assombrado. As árvores secas pareciam dedos retorcidos apontando para o céu, e o vento fazia um barulho estranho entre os galhos. O poço estava exatamente como João lembrava. De dia, a água parecia normal, escura e parada. Não havia nenhum sinal da luz esverdeada que ele tinha visto na noite anterior. João amarrou a corda numa árvore próxima e se aproximou da borda. Gritou o nome do compadre, mas só ouviu o eco da própria voz voltando das profundezas. Foi quando viu a espingarda de Antônio jogada no chão, perto do poço. O coração de João disparou. Ele pegou a arma e examinou ao redor, procurando outros sinais. Havia pegadas na terra seca, pegadas que levavam direto até a borda do poço. E não havia pegadas voltando. João se debruçou sobre a borda e olhou para baixo. A água estava escura demais para ver qualquer coisa, mas ele jurava que tinha visto alguma coisa se mexer lá no fundo. Amarrou a corda na cintura e começou a descer devagar. A parede do poço era úmida e escorregadia, coberta de limo fedorento. Quanto mais ele descia, mais frio ficava o ar. Quando chegou perto da superfície da água, sentiu um cheiro terrível, como de coisa morta há muito tempo. A água estava gelada que nem gelo. João mergulhou a mão e tentou tatear o fundo, mas não conseguiu alcançar. O poço era mais fundo do que imaginava. Foi então que sentiu alguma coisa agarrar o pulso dele. João gritou e tentou puxar a mão, mas o que quer que fosse estava forte demais. Olhou para baixo e viu uma mão pálida e inchada saindo da água, com os dedos enterrados na pele do seu braço. Outras mãos começaram a aparecer, dezenas delas, todas tentando puxar João para dentro da água. Ele se debateu como louco, chutando e gritando, mas as criaturas eram muitas. A corda foi a salvação dele. A cada puxão das criaturas, ela o segurava, impedindo que fosse arrastado para baixo. João conseguiu se soltar das mãos mortas e subiu a corda mais rápido do que tinha descido. Quando saiu do poço, estava ofegando e tremendo. Olhou para baixo uma última vez e viu os vultos se mexendo na água, como se estivessem frustrados por terem perdido mais uma vítima. João saiu correndo dali e foi direto para a delegacia. O delegado, um homem cético chamado Dr. Ronaldo, escutou a história com cara de poucos amigos. Mas quando João mostrou os arranhões no braço e contou sobre o desaparecimento de Antônio, o homem ficou mais sério. "Vou mandar uma equipe lá para investigar", disse o delegado. "Mas se o senhor estiver inventando história, vai responder por isso." A equipe de resgate chegou no poço no final da tarde. Eram 6 homens, incluindo um mergulhador profissional que tinha vindo da capital. João ficou de longe, observando os trabalhos. O mergulhador desceu primeiro, com equipamento completo e uma corda de segurança. Ficou embaixo por uns 15 minutos, depois subiu com o rosto pálido. "Tem muita coisa aqui embaixo", disse ele para o delegado. "Ossos, roupas, objetos pessoais. E tem uma coisa estranha também." "Que tipo de coisa estranha?" "É difícil de explicar. Parece que tem alguma coisa brilhando no fundo, como se fosse radioativo ou sei lá o quê. E a água está muito mais funda do que deveria."
Esse poço tem pelo menos 30 metros de profundidade. O delegado franziu a testa. 30 metros? Isso não é normal para um poço de fazenda. Não é não. E tem mais uma coisa. Eu encontrei isso aqui. O mergulhador mostrou uma carteira molhada e estragada. O documento está ilegível, mas tem uma foto que dá para ver. João se aproximou e olhou a foto. Era Antônio, mais novo, sorrindo para a câmera. O coração dele afundou no peito. Nos dias seguintes, a equipe de resgate conseguiu retirar vários corpos do poço. Alguns estavam lá há décadas, outros mais recentes. Entre eles estavam o Zé Caetano, a menina Lourdes e pelo menos outras 15 pessoas que tinham desaparecido na região ao longo dos anos. Mas não encontraram o corpo de Antônio. O mergulhador disse que tinha visto alguma coisa se mexendo no fundo, mas quando desceu para investigar, não encontrou nada. Era como se alguma coisa tivesse arrastado o corpo para um lugar ainda mais fundo. O delegado mandou dinamitar o poço. A explosão foi ouvida a quilômetros de distância e quando a poeira baixou, não sobrou nada além de um buraco raso cheio de pedras. João achou que o pesadelo tinha acabado, mas se enganou. 3 semanas depois da dinamitação, pessoas começaram a relatar avistamentos estranhos na região. Vultos caminhando à noite, figuras molhadas aparecendo nas estradas desertas, vozes chamando nomes no meio da madrugada. João viu Antônio pela primeira vez numa quinta-feira de chuva. Ele estava voltando do curral quando viu uma figura conhecida parada na porteira da propriedade. Era o compadre, mas não era o compadre. Estava encharcado da cabeça aos pés, com a roupa colada no corpo e os olhos. Os olhos eram 2 buracos negros que não refletiam luz. A criatura acenou para João, como se fosse um cumprimento normal entre amigos. Depois virou as costas e caminhou na direção da mata, sumindo entre as árvores. João nunca mais foi o mesmo depois disso. Desenvolveu uma paranoia terrível, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando ver mais uma daquelas criaturas. Dona Maria dizia que ele tinha envelhecido 10 anos em poucas semanas. O pior de tudo é que as aparições não pararam. Pelo contrário, ficaram mais frequentes. Pessoas da região começaram a se mudar, vendendo as propriedades por preços baixos só para sair dali. As que ficaram passaram a evitar sair de casa depois do pôr do sol. João tentou convencer a família a se mudar também, mas Dona Maria se recusava a abandonar a terra onde tinham nascido os filhos. Essa terra é nossa, dizia ela. Não vamos deixar uns mortos nos assombrar. Mas até ela mudou de opinião quando viu a filha mais nova, Rosinha, conversando sozinha no quintal uma noite. João saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou a menina parada perto do poço artesiano da propriedade, falando com alguma coisa que ele não conseguia ver. Com quem você está falando, filha? Com o tio Antônio, pai. Ele está me contando histórias. João sentiu o sangue gelar nas veias. Pegou a menina no colo e correu para dentro de casa. Naquela mesma noite, a família fez as malas e foi embora. Mas os problemas não terminaram com a mudança da família Silva. Na verdade, as coisas pioraram muito depois que eles saíram. Dona Sebastiana, uma senhora de 80 anos que morava sozinha numa casinha perto da igreja, foi a primeira a morrer de susto. Os vizinhos encontraram ela na manhã seguinte, sentada na cadeira de balanço da varanda, com os olhos arregalados e a boca aberta, num grito que nunca saiu. O médico disse que tinha sido parada cardíaca, mas quem conhecia Dona Sebastiana sabia que o coração dela era forte que nem de boi. A mulher tinha passado a vida toda trabalhando pesado na roça e nunca tinha tido problema algum de saúde. O que mais assombrou todo mundo foi o que a neta dela, Carminha, contou depois do enterro. A menina disse que a avó tinha passado a noite inteira na varanda, conversando com alguém que ela não conseguia ver. Ela estava falando com uma voz de homem, disse Carminha, com os olhos cheios d'água.
Falava baixinho, como se tivesse medo de acordar alguém, mas eu não via ninguém ali com ela. Depois de Dona Sebastiana, foi a vez do Juvenal, um trabalhador rural que morava perto do cemitério. Ele foi encontrado morto na beira da estrada, completamente molhado, mesmo não tendo chovido há 3 dias. O corpo dele estava gelado que nem gelo e tinha marcas estranhas no pescoço, como se alguma coisa com dedos muito compridos tivesse apertado ali. O delegado tentou explicar, dizendo que tinha sido assalto, mas não faltava nada dos pertences do Juvenal. A carteira estava no bolso, com todo o dinheiro dentro. O relógio continuava no pulso. Até o terço que ele sempre carregava no pescoço estava lá. As mortes continuaram acontecendo, sempre seguindo o mesmo padrão. Pessoas encontradas mortas em lugares estranhos, sempre molhadas, sempre com aquela expressão de terror no rosto. E sempre alguém relatava ter visto ou ouvido a vítima conversando com alguma coisa invisível antes de morrer. Foi quando o padre Domingos, um homem santo que cuidava da igreja há mais de 30 anos, decidiu que precisava fazer alguma coisa. Padre Domingos era respeitado por toda a região. Era um homem simples, que tinha nascido e crescido ali mesmo, e que conhecia todas as histórias e lendas locais. Quando ele anunciou que ia fazer uma bênção na área onde ficava o poço destruído, muita gente apareceu para acompanhar. Era um domingo de manhã e o sol estava forte no céu azul sem nuvens. Mais de 50 pessoas se juntaram na propriedade abandonada dos Ferreira, formando um círculo ao redor do buraco onde antes ficava o poço. Padre Domingos começou a rezar, aspergindo água benta sobre a terra revolvida. Sua voz grave ecoava pela propriedade silenciosa, trazendo um pouco de paz para aquele lugar assombrado. Foi quando as coisas começaram a dar errado. No meio da reza, o vento parou de soprar completamente. Era como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração. Os pássaros pararam de cantar. Os insetos ficaram em silêncio, até as folhas das árvores pararam de se mexer. Depois veio o frio. Uma temperatura gelada subiu do chão, como se alguma coisa muito fria tivesse se espalhado por debaixo da terra. As pessoas começaram a tremer, mesmo com o sol forte batendo nas costas, e então começaram a ouvir as vozes. Eram murmúrios baixos, vindos debaixo da terra. Dezenas de vozes sussurrando palavras que ninguém conseguia entender direito. Alguns juraram que reconheceram as vozes de parentes mortos. Outros disseram que eram línguas estranhas, como de gente de outro país. Padre Domingos continuou rezando, mas sua voz estava ficando mais fraca. O suor escorria pelo rosto dele, mesmo com o frio que subia do chão. Ele aspergiu mais água benta, mas dessa vez a água não molhou a terra. Era como se alguma coisa invisível tivesse impedido a água de tocar o chão. Foi quando a terra começou a se mexer. O buraco onde antes ficava o poço começou a se abrir novamente, como se alguma coisa lá embaixo tivesse empurrando as pedras e a terra para cima. Um cheiro horrível subiu do buraco, cheiro de água parada e carne podre. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Padre Domingos ficou firme no lugar. Ele levantou o crucifixo e gritou uma oração em latim, com uma voz que ecoou por toda a propriedade. O barulho parou de repente. O frio sumiu, o vento voltou a soprar e os pássaros começaram a cantar novamente. Mas o buraco continuava lá, mais fundo do que antes, como uma ferida aberta na terra. Padre Domingos saiu dali com o rosto pálido e as mãos tremendo. Ele nunca contou exatamente o que tinha visto ou sentido naquele dia, mas depois da bênção, ele passou a evitar falar sobre o assunto. Sempre que alguém perguntava sobre o Poço dos Ferreira, ele balançava a cabeça e mudava de conversa. As mortes pararam por algumas semanas depois da tentativa de bênção, mas as aparições continuaram. Na verdade, ficaram piores. Agora, as criaturas não apareciam só à noite.
Pessoas começaram a relatar avistamentos durante o dia. Figuras molhadas caminhando pelas estradas, sempre se dirigindo na direção da propriedade abandonada. Carmen, a proprietária do mercado da cidade, foi uma das primeiras a ver uma das criaturas durante o dia. Ela estava varrendo a calçada na frente da loja quando viu um homem molhado caminhando pela rua principal. Achou estranho, porque não estava chovendo e não tinha rio por perto. "Oi, moço!" gritou ela. "Você tá bem?" O homem parou e virou na direção dela. Carmen sentiu o sangue gelar quando viu o rosto. Era o Juvenal, o mesmo que tinha sido encontrado morto na beira da estrada 2 semanas antes. A criatura ficou olhando para Carmen por alguns segundos. Depois acenou com a mão, exatamente como Juvenal costumava fazer quando passava na frente da loja. Em seguida, continuou caminhando na direção da saída da cidade. Carmen contou a história para todo mundo que quis escutar, mas nem todo mundo acreditou, até que outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa. O carteiro disse que tinha visto Dona Sebastiana sentada no banco da praça, com a mesma roupa que estava usando no dia que morreu. O dono do posto de gasolina jurou que tinha vendido combustível para o Zé Caetano, mesmo sabendo que o homem tinha morrido há anos. As criaturas pareciam estar tentando voltar à vida normal, como se não soubessem que estavam mortas. Mas havia algo de errado com elas, algo que fazia as pessoas ficarem com medo só de olhar. Foi quando começaram os pesadelos. Quase todo mundo na cidade passou a ter o mesmo sonho. Eles se voiam caminhando pela propriedade dos Ferreira, sendo chamados por vozes conhecidas. No sonho, eles seguiam as vozes até chegar na beira do poço, que aparecia intacto, cheio d'água escura. No fundo da água, conseguiam ver todos os rostos das pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos. Os rostos chamavam pelos nomes dos sonhadores, pedindo para eles pularem na água, para ficarem ali embaixo para sempre. Muita gente acordava gritando no meio da noite. Alguns acordavam molhados, como se tivessem realmente estado na água. Outros acordavam com a sensação de que alguma coisa tinha puxado eles durante a noite, deixando marcas roxas nos braços e pernas. Dr. Ailton, o médico da cidade, não conseguia explicar o que estava acontecendo. Ele mesmo estava tendo os pesadelos e começou a perceber que estava perdendo peso, ficando mais pálido a cada dia. Suas mãos tremiam quando examinava os pacientes e ele tinha desenvolvido um medo estranho de água. Foi quando ele decidiu pesquisar a história da região. Dr. Ailton passou dias na biblioteca da cidade, procurando registros antigos sobre a propriedade dos Ferreira. O que ele descobriu deixou ele ainda mais assustado. A propriedade tinha uma história muito mais longa e sinistra do que qualquer um imaginava. Antes dos Ferreira, a terra tinha pertencido a uma família chamada Moreno, que tinha desaparecido misteriosamente em 1943. Antes dos Moreno, tinha sido dos Carvalho, que também tinham sumido sem deixar rastro em 1912. Na verdade, desde que os primeiros colonos tinham se estabelecido na região, no final do século XIX, pelo menos 5 famílias diferentes tinham desaparecido daquela propriedade. E todas as vezes, as pessoas da região relatavam a mesma coisa: estranhas luzes vindas do poço durante a noite e o desaparecimento gradual dos moradores. Mas o que mais assustou, Dr. Ailton, foi um relato que ele encontrou nos arquivos da igreja. Era uma carta escrita pelo primeiro padre da região, Padre Antônio, em 1887. Na carta, o padre descrevia uma série de eventos sobrenaturais que tinham acontecido na área. Segundo o Padre Antônio, o poço não tinha sido construído pelos colonos. Eles tinham encontrado ele já pronto quando chegaram na região. Os índios locais tinham contado que o poço era muito mais antigo e que era considerado um lugar sagrado e perigoso. Os índios chamavam o lugar de Itaoquê,
que significava pedra que chora. Eles acreditavam que era um portal para a terra dos espíritos dos mortos e que qualquer pessoa que se aproximasse demais seria levada para baixo da água para nunca mais voltar. Os colonos tinham ignorado os avisos dos índios, é claro. Achavam que era apenas superstição. Mas logo descobriram que havia alguma coisa estranha com aquele lugar. A carta do Padre Antônio descrevia casos de pessoas que sumiam durante a noite, sempre perto do poço. Descrevia também aparições de pessoas mortas, caminhando pela propriedade como se ainda tivessem vivas. E descrevia uma luz esverdeada que brilhava no fundo da água nas noites de lua nova. Dr. Ailton percebeu que tudo o que estava acontecendo agora já tinha acontecido antes, muitas vezes. Era como se a maldição do lugar fosse cíclica, voltando de tempos em tempos para cobrar novas vítimas. Ele decidiu procurar João Silva para contar o que tinha descoberto. João e a família estavam morando numa cidade a 100 quilômetros de distância, mas mesmo assim ele concordou em conversar com o Dr. Ailton. Os dois se encontraram num café, longe de ouvidos curiosos. João, eu descobri que essa história é muito mais antiga do que a gente imaginava, disse Dr. Ailton, mostrando as fotocópias dos documentos que tinha encontrado. Esse poço, ele não é normal, nunca foi. João examinou os papéis com atenção crescente. As descrições eram idênticas ao que ele tinha visto naquela noite terrível. Doutor, a gente tem que fazer alguma coisa, disse João. Essas criaturas, elas não vão parar. Vão continuar matando gente até que alguém faça alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer? O padre já tentou fazer uma bênção e não deu certo. A polícia não acredita em nada disso. E dinamitar o poço só piorou as coisas. Foi quando João teve uma ideia. Doutor, o senhor disse que os índios consideravam aquele lugar sagrado, não foi? Talvez a gente precise conversar com eles. Deve ter ainda alguns descendentes por aqui que conhecem as histórias antigas. Dr. Ailton pensou por um momento. Eu conheço o cacique da reserva indígena que fica perto daqui. O nome dele é Irapuã. Ele é meio desconfiado com gente de fora, mas talvez ele possa ajudar. Os dois homens decidiram procurar o cacique Irapuã. A reserva ficava a 2 dias de viagem, numa região montanhosa coberta de mata atlântica. Era um lugar isolado, onde ainda se preservavam muitas das tradições antigas. Irapuã era um homem idoso, com cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ver além do mundo físico. Quando João e Dr. Ailton contaram a história do poço, o rosto dele ficou sério. Vocês mexeram com alguma coisa que não deviam ter mexido, disse ele, em português, misturado com palavras na língua nativa. Itaoquê é lugar de passagem, lugar onde os espíritos dos mortos ficam presos entre este mundo e o próximo. Mas como a gente pode resolver isso? Perguntou o Dr. Ailton. Irapuã ficou calado por um longo tempo, olhando para o horizonte onde o sol estava se pondo. Existe um ritual, disse ele finalmente, mas é perigoso, muito perigoso, e precisa ser feito por alguém que não tenha medo de morrer. O cacique explicou que, segundo as tradições do seu povo, o poço era um lugar onde os espíritos ficavam presos quando morriam de forma violenta ou prematura. Com o tempo, esses espíritos se tornavam corrompidos, transformando-se em seres que só queriam arrastar mais pessoas para junto deles. O único jeito de quebrar a maldição era fazer um ritual de passagem, ajudando os espíritos a seguir para o outro mundo. Mas o ritual exigia que alguém descesse até o fundo do poço e falasse diretamente com os espíritos, convencendo eles a partir. Quem fizer isso vai morrer, disse Irapuã com simplicidade. Os espíritos vão levar a pessoa junto, mas se o ritual for feito direito, todos eles vão partir de uma vez e o lugar vai ficar em paz. João sentiu um frio na barriga. Não tem outro jeito? Não tem. Alguém tem que pagar o preço para libertar os outros. Os 2 homens voltaram para casa em silêncio, cada um pensando no que o cacique tinha dito. João
Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que talvez ele fosse a pessoa indicada para fazer o sacrifício. Afinal, ele tinha sido o primeiro a ver as criaturas, o primeiro a descobrir o que estava acontecendo. Mas quando chegou em casa e viu a esposa e os filhos, soube que não conseguiria abandonar eles. Passou semanas atormentado pela decisão. Enquanto isso, as mortes na cidade continuaram. Mas 3 pessoas morreram de parada cardíaca, sempre depois de serem vistas conversando com figuras invisíveis. Foi quando João recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Padre Domingos. João, eu preciso falar com você. É urgente. Eles se encontraram na igreja, depois da missa da noite. Padre Domingos estava ainda mais pálido do que da última vez que João tinha visto ele. João, eu não consegui dormir direito desde aquele dia na propriedade, disse o padre. Toda noite eu tenho visões. Vejo todas aquelas pessoas presas no poço, sofrendo, pedindo ajuda. E vejo uma coisa terrível. Vejo a maldição se espalhando. Se espalhando como, padre? As criaturas não vão ficar só na nossa região. Elas vão começar a aparecer em outros lugares, levando a maldição junto. Em pouco tempo, o país inteiro vai estar infestado dessas coisas. Padre Domingos contou que tinha tido uma visão na qual via as criaturas saindo da região e se espalhando por outras cidades, outros estados. Cada lugar que elas tocavam se tornava contaminado, criando novos poços malditos, novos lugares de sofrimento. Eu vou fazer o ritual, disse o padre de repente. Padre, o senhor sabe que... Eu sei que vou morrer, mas é minha obrigação. Eu servi a Deus a vida inteira e agora ele está me dando uma última missão. João tentou dissuadir o padre, mas o homem estava decidido. Eles combinaram de fazer o ritual na próxima lua nova, quando as criaturas estariam mais ativas. Na noite marcada, Padre Domingos, João, Dr. Ailton e o cacique Irapuã se encontraram na propriedade abandonada. O buraco onde antes ficava o poço tinha se aberto ainda mais, formando uma cratera de quase 10 metros de diâmetro. Irapuã tinha trazido ervas sagradas e outros objetos rituais. Ele acendeu uma fogueira perto da borda da cratera e começou a entoar cânticos na língua nativa, preparando o terreno espiritual. Padre Domingos se ajoelhou perto da borda e começou a rezar. Sua voz ecoava na escuridão, misturando-se com os cânticos do cacique. Foi quando a água começou a brotar do fundo da cratera. Era como se uma fonte subterrânea tivesse sido liberada. A água subia rapidamente, trazendo consigo aquela luz esverdeada que João lembrava tão bem. Em poucos minutos, a cratera estava cheia de água até a borda. As criaturas começaram a aparecer. Primeiro foram 1 ou 2, depois dezenas. Todos os rostos que João reconhecia e muitos outros que ele nunca tinha visto. Elas flutuavam na superfície da água, olhando para os homens na borda com aqueles olhos negros e vazios. Padre Domingos se levantou e caminhou na direção da água. As criaturas se afastaram, abrindo um caminho para ele. Espíritos perdidos, disse o padre com voz firme. Eu vim aqui para ajudar vocês a encontrar o caminho. Não precisam mais ficar presos neste lugar de sofrimento. Uma das criaturas, que João reconheceu como sendo Antônio, se aproximou da borda. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas só saiu água. Padre Domingos entrou na água. Ela estava gelada que nem gelo, mas o padre não hesitou. Ele caminhou até o centro da cratera, onde a água chegava até o peito dele. As criaturas o cercaram, mas não tentaram atacar. Em nome de Deus Todo-Poderoso, gritou o padre, eu ordeno que vocês sigam em paz para o reino dos céus. Sua jornada neste mundo terminou. É hora de partir. A luz esverdeada ficou mais intensa. A água começou a se agitar, formando ondas que batiam na borda da cratera.
o vento levantou, carregando consigo um som estranho, como se centenas de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Uma por uma, as criaturas começaram a desaparecer. Elas se dissolviam na luz verde, sumindo como fumaça no vento. Padre Domingos continuou rezando, mesmo quando a água começou a puxar ele para baixo. João quis pular para dentro da água para ajudar o padre, mas Irapuã o segurou. Não pode interferir, disse o cacique. O ritual precisa ser completado. Padre Domingos desapareceu embaixo da água por alguns segundos, depois subiu novamente. Mas quando emergiu, ele não era mais o mesmo. Seus olhos tinham a mesma luz esverdeada da água, e seu rosto estava pálido, que nem das outras criaturas. Ele olhou para João uma última vez e sorriu. Era um sorriso de paz, de alguém que tinha cumprido seu dever. Depois, ele se deixou afundar na água e não subiu mais. A luz esverdeada pulsou uma última vez, depois se apagou completamente. A água da cratera começou a secar rapidamente, como se alguma coisa lá embaixo a tivesse sugado toda. Em poucos minutos, não sobrou nada além de um buraco seco e vazio. O silêncio que se seguiu foi total. Nem os grilos cantavam, nem o vento soprava. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para observar o fim daquela maldição antiga. Depois de alguns minutos, Irapuã se levantou e declarou que o ritual tinha sido completado. As criaturas tinham partido e a maldição estava quebrada. Padre Domingos tinha dado a vida para salvar toda a região. Nos dias que se seguiram, a paz voltou à cidade. Não houve mais aparições, não houve mais mortes misteriosas. As pessoas pararam de ter pesadelos e a vida voltou ao normal. O buraco onde ficava o poço foi preenchido com terra e concreto pela prefeitura. Hoje é um pequeno parque com bancos e árvores, um lugar onde as crianças brincam e os idosos vão conversar. Mas os moradores mais antigos sabem da história, sabem do sacrifício do Padre Domingos e de todas as pessoas que morreram para que a maldição fosse quebrada. E sabem que, mesmo com a paz, existem coisas neste mundo que são maiores do que a compreensão humana. João Silva voltou para a região alguns anos depois, quando a poeira já tinha baixado. Ele visitou o túmulo do Padre Domingos, que tinha sido sepultado com todas as honras de um herói. Na lápide havia uma inscrição simples: ele deu a vida pelos outros. Hoje em dia, a história se espalhou pela região como fogo em capim seco. Cada pessoa que conta adiciona um detalhe novo, uma parte que ouviu de alguém que conhecia alguém que tinha visto. Mas todos concordam numa coisa: o Padre Domingos foi um santo, e seu sacrifício salvou todos eles. Dizem que se você passar pelo parque numa noite de lua cheia e prestar atenção, ainda dá para ouvir o som de água corrente vindo debaixo da terra. Mas não é mais um som assombrado, é um som de paz, como se fosse o Padre Domingos garantindo que tudo está bem, que a maldição nunca mais vai voltar. E quem conhece a história toda sabe que ele está ali, vigiando, protegendo o lugar para que nada de ruim aconteça novamente. Quando Dona Benedita chegou no povoado de Santa Rita do Cerrado, ninguém desconfiou que ela trazia o demônio nas costas. A mulher parecia comum, que nem qualquer outra benzedeira da região, cabelos grisalhos presos num coque, vestido preto sempre bem passado e um rosário de madeira que nunca saía do pescoço. Ela se instalou numa casinha pequena na beira da mata, longe do centro do povoado, e logo começou a atender as pessoas que procuravam por cura. Dona Benedita tinha um jeito especial com as ervas. Conhecia rezas que ninguém mais sabia, e suas mãos pareciam ter o dom de tirar qualquer tipo de dor. Clodoaldo Pereira foi um dos primeiros a procurar os serviços dela. O homem estava sofrendo com uma dor nas costas que não passava com remédio nenhum, e os médicos da cidade grande não conseguiam descobrir o que era. Sua mulher, Dona Neide, insistiu para ele ir na benzedeira nova. Ela deve saber de alguma reza boa.
disse Dona Neide. Dizem que ela veio lá de Minas, onde o povo entende muito dessas coisas. Clodoaldo foi meio desconfiado, mas a dor estava tão forte que ele estava disposto a tentar qualquer coisa. A casa de Dona Benedita ficava no final de uma estradinha de terra, cercada por pés de aroeira e pequi. O quintal era cheio de plantas medicinais, todas organizadas em fileiras perfeitas. A benzedeira recebeu Clodoaldo com um sorriso gentil e o convidou para entrar. A casa por dentro era simples, mas muito limpa. Tinha um altar com imagens de santos na sala, e o cheiro de ervas secas tomava conta de todos os cômodos. "Senta aqui, meu filho", disse Dona Benedita, apontando para uma cadeira de madeira. "Conta para mim onde é que dói." Clodoaldo explicou sobre a dor nas costas, como ela tinha começado e como estava piorando a cada dia. Dona Benedita escutou tudo em silêncio, fazendo que sim com a cabeça. "Isso que você tem não é dor comum", disse ela depois de um tempo. "É coisa feita. Alguém botou uma praga em você." Clodoaldo ficou surpreso. Ele nunca tinha brigado com ninguém, nunca tinha dado motivo para alguém querer fazer mal para ele. "Mas quem é que ia querer me prejudicar, Dona Benedita? Eu sou homem de paz." A benzedeira levantou e foi até uma prateleira cheia de potes e garrafas. Pegou alguns ingredientes e começou a preparar um chá. "Às vezes, a inveja é mais forte que a razão, meu filho. Tem gente que não gosta de ver os outros prosperando." Ela deu o chá para Clodoaldo beber e começou a fazer umas rezas em voz baixa, passando as mãos sobre as costas dele. As palavras eram estranhas, não pareciam português nem latim. Soavam como uma língua muito antiga, muito estranha. Para surpresa de Clodoaldo, a dor começou a passar na mesma hora. Pela primeira vez em meses, ele conseguiu se mexer sem sentir aquela pontada terrível. "Nossa Senhora!" exclamou ele. "A senhora é milagrosa mesmo." Dona Benedita sorriu, mas havia alguma coisa nos olhos dela que deixou Clodoaldo meio desconfortável. Era um brilho estranho, como se ela soubesse de alguma coisa que ele não sabia. "Volta aqui daqui a 3 dias, disse ela. "Precisa fazer mais uma sessão para garantir que a praga não volte." Clodoaldo saiu de lá se sentindo o homem mais feliz do mundo. Contou para todo mundo sobre a cura milagrosa, e logo outras pessoas começaram a procurar Dona Benedita. Foi assim que ela ganhou fama na região. Em poucas semanas, tinha uma fila de gente na porta da casa dela todos os dias. Pessoas vinham de cidades vizinhas para se consultar com a benzedeira que fazia milagres. Mas nem todo mundo estava satisfeito com o sucesso de Dona Benedita. Dona Lourdes, que era a benzedeira mais respeitada da região há mais de 20 anos, começou a perceber que seus clientes estavam sumindo. As pessoas que sempre procuravam ela agora iam atrás da mulher nova. "Essa Benedita tem alguma coisa estranha", reclamou Dona Lourdes para o marido. "Benzimento não funciona assim de uma hora para outra. Tem coisa que não está certa." Dona Lourdes decidiu investigar. Ela conhecia todas as benzedeiras da região, e ninguém nunca tinha ouvido falar de uma tal de Benedita que tivesse vindo de Minas. Além disso, as rezas que a mulher fazia eram completamente diferentes de tudo que Dona Lourdes conhecia. Ela decidiu ir até a casa de Dona Benedita, fingindo que precisava de ajuda com uma dor no joelho. A benzedeira recebeu Dona Lourdes com a mesma gentileza que recebia todos os outros clientes. Mas quando começou a fazer as rezas, Dona Lourdes sentiu um arrepio diferente subir pela espinha. As palavras que Dona Benedita murmurava não eram de reza cristã. Eram invocações estranhas, numa língua que parecia muito antiga. E o pior, Dona Lourdes tinha certeza de que algumas daquelas palavras eram chamados para espíritos das trevas. Quando saiu da casa, Dona Lourdes estava com medo. Ela procurou o Padre João, que cuidava da igreja do povoado há mais de 15 anos. "Padre, eu acho que essa benzedeira nova não está fazendo o trabalho de Deus", disse ela, contando tudo o que tinha visto e ouvido. Padre João era um homem sábio,
que conhecia bem os perigos da região. Ele sabia que nem toda benzedeira trabalhava com forças do bem e que algumas usavam poderes das trevas para conseguir resultados rápidos. Dona Lourdes, a senhora tem que ter muito cuidado, disse o padre. Se essa mulher realmente está trabalhando com forças do mal, ela pode ser muito perigosa. Eles decidiram observar Dona Benedita de longe, para tentar descobrir mais sobre os métodos dela. Foi Padre João quem primeiro notou que havia alguma coisa muito errada. Todas as pessoas que tinham sido curadas por Dona Benedita voltavam para fazer novas sessões. Não porque os problemas tinham voltado, mas porque elas pareciam viciadas nas benzições. Era como se não conseguissem ficar longe da benzedeira por muito tempo. Clodoaldo, por exemplo, que tinha sido curado da dor nas costas, agora ia na casa de Dona Benedita todo dia. Ele dizia que era só para conversar, mas Padre João percebia que havia alguma coisa estranha no comportamento do homem. Clodoaldo estava mais magro, mais pálido e tinha desenvolvido um jeito estranho de falar. Às vezes, no meio de uma conversa normal, ele parava e ficava olhando para o nada, como se estivesse ouvindo alguma coisa que mais ninguém conseguia escutar. A mesma coisa estava acontecendo com outros clientes de Dona Benedita. Todos eles pareciam meio desligados do mundo, sempre com pressa para voltar para a casa da benzedeira. Padre João decidiu que precisava confrontar a mulher diretamente. Ele foi até a casa dela numa tarde de quinta-feira, quando não havia nenhum cliente por perto. Dona Benedita o recebeu com cordialidade, mas Padre João percebeu que ela ficou tensa quando viu ele. "Em que posso ajudar o senhor, padre?" "Dona Benedita, eu gostaria de conversar sobre os métodos que a senhora usa nas benzições. Algumas pessoas da comunidade estão preocupadas." A expressão dela mudou completamente. O sorriso gentil desapareceu e seus olhos ficaram duros que nem pedra. "O senhor está duvidando do meu trabalho, padre?" "Não estou duvidando da eficácia, Dona Benedita. Estou questionando a origem dos poderes que a senhora usa." Dona Benedita se levantou devagar da cadeira. Padre João sentiu o ar da casa ficar pesado, como se alguma coisa invisível tivesse entrado no ambiente. "Padre, o senhor não sabe com quem está falando", disse ela, e sua voz tinha mudado. Ficou mais grave, mais ameaçadora. "Eu tenho poderes que o senhor nem imagina." Foi então que Padre João viu. Por uma fração de segundo, a aparência de Dona Benedita mudou completamente. Em vez da velha benzedeira, ele viu uma criatura horrorosa, com olhos vermelhos e uma boca cheia de dentes afiados. A visão durou apenas um instante, mas foi suficiente para Padre João entender que estava lidando com alguma coisa muito perigosa. Ele se levantou rapidamente e começou a recitar uma oração de proteção. Dona Benedita riu, um som terrível que ecoou pela casa toda. "Suas rezinhas não têm poder sobre mim, padre. Eu sou mais antiga que sua religião." Padre João saiu da casa correndo, com o coração batendo que nem tambor. Ele sabia que precisava avisar todo mundo sobre o perigo, mas também sabia que ninguém ia acreditar nele. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer no povoado. Dona Neide, a mulher de Clodoaldo, acordou no meio da madrugada e não encontrou o marido na cama. Ela procurou pela casa toda, mas ele não estava em lugar nenhum. Foi quando ela olhou pela janela do quarto e viu uma cena que gelou seu sangue. Clodoaldo estava no quintal, parado no meio da terra batida, olhando fixo na direção da mata. Ele não se mexia, não piscava, parecia uma estátua de carne e osso. Dona Neide saiu correndo e foi falar com ele, mas quando chegou perto levou um susto terrível. Os olhos de Clodoaldo estavam completamente brancos, como se ele tivesse desmaiado de olhos abertos. "Clodoaldo! Clodoaldo, me escuta!" Ela balançou o marido, mas ele não reagiu. Continuou parado ali, como se tivesse virado pedra. Foi só quando o galo cantou, anunciando o nascer do sol,
que Clodoaldo voltou ao normal. Ele piscou algumas vezes, olhou em volta com cara de confusão e perguntou o que estava fazendo no quintal. "Você não lembra de nada?" perguntou Dona Neide. "Não lembro de nada, não. Última coisa que lembro é de ter ido dormir." A mesma coisa aconteceu com outras pessoas que tinham sido atendidas por Dona Benedita. Todas elas acordavam no meio da noite e saíam de casa sem saber por quê, sempre na direção da mata onde ficava a casa da benzedeira. Padre João percebeu que a situação estava saindo de controle. Ele procurou Dona Lourdes para pedir ajuda. "Dona Lourdes, a senhora conhece alguma reza para quebrar feitiço de benzedeira das trevas?" Dona Lourdes ficou pensativa por um tempo. Ela era neta de uma benzedeira muito poderosa, que tinha ensinado para ela alguns segredos que não eram comuns. "Padre, minha avó sempre dizia que quando uma benzedeira trabalha com forças do mal, ela precisa renovar o pacto dela de tempos em tempos. E para fazer isso, ela precisa de oferendas especiais." "Que tipo de oferendas?" "Alma de gente inocente, padre. Ela vai tentar levar alguém para o lado dela para servir de pagamento para os espíritos das trevas." Os dois ficaram com medo ao perceber o que isso significava. Todas aquelas pessoas que estavam sendo controladas por Dona Benedita não eram apenas clientes. Eram oferendas sendo preparadas. Eles decidiram vigiar a casa da benzedeira durante a noite, para ver o que acontecia quando as pessoas saíam de casa no transe. Na noite seguinte, Padre João e Dona Lourdes se esconderam na mata, perto da casa de Dona Benedita. Por volta da meia-noite, as pessoas começaram a chegar. Vinham de todas as direções, caminhando devagar, com os olhos brancos e uma expressão vazia no rosto. Clodoaldo estava entre eles, junto com mais umas 20 pessoas. Todos se posicionaram em círculo no quintal da casa, ficando ali parados que nem estátuas. Dona Benedita saiu da casa, mas não era mais a velha benzedeira gentil que todo mundo conhecia. Era a criatura que Padre João tinha visto por um instante na casa dela. Ela tinha quase 2 metros de altura, pele escura que nem carvão e olhos que brilhavam vermelho no escuro. Os cabelos tinham virado uma juba selvagem e as unhas tinham crescido que nem garras. Mas o pior eram os dentes, fileiras e fileiras de dentes afiados que brilhavam na luz da lua. A criatura começou a andar no meio do círculo de pessoas, falando numa língua estranha. As palavras ecoavam pela mata e outros sons começaram a responder do fundo da floresta. Eram uivos, grunhidos, barulhos de coisas que não eram deste mundo. Padre João percebeu que era um ritual. Dona Benedita estava preparando as pessoas para serem sacrificadas para alguma coisa ainda pior que ela. Ele não podia ficar parado vendo aquilo acontecer. Saiu do esconderijo e começou a gritar orações em latim, segurando o crucifixo com as 2 mãos. A criatura virou na direção dele e soltou um rugido que fez as árvores da mata balançarem. Mas as orações pareceram ter algum efeito. Algumas das pessoas no círculo piscaram e começaram a se mexer, como se estivessem acordando de um sonho. "Padre intrometido!" gritou a criatura com uma voz que parecia vir de debaixo da terra. "Você vai pagar por isso!" Ela correu na direção de Padre João, mas ele continuou rezando. A criatura parou a poucos metros dele, como se houvesse uma barreira invisível impedindo ela de se aproximar mais. Foi quando Dona Lourdes apareceu do outro lado do quintal. Ela estava carregando um balde cheio de água benta e começou a jogar o líquido nas pessoas que estavam no círculo. Cada vez que a água benta tocava alguém, a pessoa acordava do transe e saía correndo, gritando de medo. A criatura ficou furiosa e tentou atacar Dona Lourdes, mas ela também estava protegida pelas orações. Em poucos minutos, todas as pessoas tinham fugido, deixando apenas Padre João, Dona Lourdes e a criatura no quintal. "Vocês não sabem o que fizeram", gritou a criatura.
Sem as oferendas, eu vou ter que procurar outras formas de pagar minha dívida. Volta para o inferno de onde você veio, gritou Padre João, levantando o crucifixo. A criatura riu com um som terrível. Eu não posso voltar, padre. Eu fiz um pacto e agora preciso cumprir. Se não posso levar essas almas, vou ter que levar outras. Foi então que ela desapareceu no ar, como fumaça. Padre João e Dona Lourdes ficaram parados no quintal vazio, tentando entender o que tinha acontecido. A casa de Dona Benedita continuava ali, mas quando eles entraram para investigar, encontraram ela completamente vazia. Não havia móveis, não havia nada. Era como se ninguém nunca tivesse morado ali. Nos dias seguintes, as pessoas que tinham sido controladas por Dona Benedita voltaram ao normal. Mas todas elas tinham perdido a memória do período em que estavam sob o feitiço. Não lembravam de ter visitado a benzedeira, não lembravam dos transes noturnos, não lembravam de nada. Padre João achou que o pesadelo tinha acabado, mas se enganou. Uma semana depois dos acontecimentos, começaram os desaparecimentos. Primeiro foi a menina Rosana, de 10 anos, que sumiu quando brincava no quintal de casa. Depois foi o velho Sebastião, que saiu para pescar e nunca mais voltou. Em seguida, foi a vez de Dona Carmen, que desapareceu no meio da noite, deixando a porta de casa aberta. Todos os desaparecimentos seguiam o mesmo padrão. As pessoas sumiam sem deixar rastro, como se tivessem evaporado no ar. Padre João percebeu que a criatura tinha cumprido a ameaça. Se não podia levar as almas que tinha preparado, ia pegar outras para compensar. Ele decidiu procurar ajuda em outro lugar. Viajou até a capital, onde havia um exorcista famoso, Padre Silvério, que tinha experiência com casos sobrenaturais. Padre Silvério escutou a história toda e ficou muito sério. Meu filho, você está lidando com um demônio muito antigo e muito poderoso. Esse tipo de criatura não pode ser expulsa com orações comuns. Então, como é que a gente faz para se livrar dela? Existe um jeito, mas é muito perigoso. A criatura fez um pacto com forças das trevas, prometendo entregar um número específico de almas. Se a gente conseguir descobrir quantas almas ela precisa e oferecer um substituto adequado, talvez ela aceite o acordo e vá embora. Bom, que tipo de substituto? Padre Silvério hesitou antes de responder. Uma alma voluntária, meu filho. Alguém que aceite se sacrificar para salvar os outros. Padre João sentiu o estômago embrulhar. Era a mesma situação do Poço dos Ferreira, que ele tinha ouvido falar. Sempre alguém tinha que pagar o preço para quebrar a maldição. Quando voltou para o povoado, trouxe consigo alguns objetos sagrados que Padre Silvério tinha dado para ele. Também trazia instruções detalhadas sobre como fazer um ritual de banimento. Mas primeiro precisava descobrir quantas almas a criatura ainda precisava. Padre João começou a pesquisar a história da região, procurando casos antigos de desaparecimentos inexplicáveis. O que ele descobriu o deixou ainda mais assustado. Nos últimos 50 anos, pelo menos 30 pessoas tinham desaparecido na região sem deixar rastro. Sempre em grupos de 5 ou 6, sempre com intervalos de alguns anos. E sempre depois que alguma benzedeira estranha aparecia no povoado. Dona Benedita não era a primeira. Ela fazia parte de um ciclo que se repetia há décadas. Padre João percebeu que a criatura precisava de exatamente 33 almas para completar seu pacto. Ela já tinha levado 30 pessoas ao longo dos anos e agora precisava de mais 3 para terminar o trabalho. 3 pessoas já tinham desaparecido desde que ela tinha sido descoberta. Isso significava que o pacto estava completo e logo ela iria embora procurar outro lugar para recomeçar o ciclo. Mas Padre João não podia deixar isso acontecer. Não podia permitir que a criatura continuasse fazendo vítimas em outros lugares. Ele decidiu enfrentar ela sozinho. Na noite seguinte, Padre João foi até o lugar onde antes ficava a casa de Dona Benedita.
Levou consigo todos os objetos sagrados que Padre Silvério tinha dado, além de um frasco de água benta e seu crucifixo de prata. O terreno estava vazio, mas Padre João sentia uma presença maligna no ar. Ele acendeu velas nos 4 cantos do quintal e começou a recitar as orações de banimento. A criatura apareceu no meio do círculo de velas, mas dessa vez ela tinha voltado à aparência de Dona Benedita. Padre João, disse ela com uma voz doce e melodiosa, por que o senhor não me deixa em paz? Eu já consegui o que precisava. Logo vou embora daqui. Não posso deixar você ir fazer mal para outras pessoas, respondeu Padre João, continuando as orações. A criatura riu. O senhor não entende, padre. Eu não faço mal para ninguém. Eu ofereço cura, ofereço esperança. As pessoas vêm até mim porque querem minha ajuda. Você engana elas. Usa os poderes das trevas para parecer que está fazendo o bem. E qual é o problema nisso? O resultado é o mesmo. As pessoas ficam curadas, ficam felizes. O que importa de onde vem o poder? Padre João percebeu que estava lidando com alguma coisa muito mais inteligente e perigosa do que tinha imaginado. A criatura não era apenas um demônio selvagem. Era algo antigo e sábio, que entendia a natureza humana melhor que qualquer pessoa. O problema é o preço que elas pagam, disse Padre João. Você rouba as almas delas. Eu não roubo nada, padre. Eu faço um comércio justo. Elas me dão a alma. Eu dou para elas o que mais querem na vida. Todo mundo sai ganhando. A criatura começou a andar em volta de Padre João, sempre mantendo a aparência de Dona Benedita. O senhor sabe qual é o seu problema, padre? O senhor acha que sabe o que é melhor para as pessoas, mas não sabe não. O senhor nunca teve uma dor que não passava com remédio nenhum. Nunca teve uma tristeza que nenhuma oração conseguia curar. Padre João continuou rezando, mas as palavras da criatura estavam mexendo com ele. Era verdade que ele nunca tinha passado pelas mesmas dificuldades que seus paroquianos. Eu posso curar qualquer doença, padre. Posso trazer de volta qualquer pessoa que morreu. Posso dar riqueza, amor, felicidade, tudo que uma pessoa pode querer na vida. E o Senhor quer me impedir de fazer isso. O preço é alto demais, murmurou Padre João, mas sua voz estava mais fraca. Alto para quem? Para as pessoas que morrem felizes, sabendo que tiveram tudo o que sempre quiseram? Ou alto para o Senhor, que vai perder os fiéis que não precisam mais das suas promessas vazias? Padre João parou de rezar por um momento. As palavras da criatura faziam sentido, de uma forma terrível e sedutora. O senhor quer saber de uma coisa, padre? Eu vou fazer uma proposta. Deixa eu terminar meu trabalho em paz, e eu curo qualquer pessoa que o senhor trouxer para mim, sem cobrar nada, sem levar alma nenhuma. Só bondade pura. Era tentador demais. Padre João pensou em todas as pessoas que ele não conseguia ajudar, todas as orações que pareciam não ser ouvidas, todas as vezes que tinha se sentido impotente diante do sofrimento alheio. Qual é a sua resposta, padre? Padre João ficou calado por um longo tempo, lutando contra a tentação. Foi quando ele se lembrou das palavras de Padre Silvério. As criaturas das trevas sempre oferecem o que mais desejamos, mas o preço é sempre nossa alma. Ele levantou o crucifixo e voltou a rezar com força redobrada. A criatura soltou um rugido de raiva e voltou à sua forma original. Desta vez, ela era ainda mais aterrorizante do que antes. Tinha crescido, ficado mais monstruosa, e seus olhos vermelhos brilhavam com ódio puro. Padre estúpido, você perdeu sua chance de fazer o bem de verdade. Ela se jogou contra Padre João, mas as orações criaram uma barreira que a impediu de tocá-lo. Ela ficou urrando e tentando quebrar a proteção, mas não conseguia. Foi quando Padre João percebeu que tinha uma única chance de banir a criatura para sempre. Ele parou de rezar as orações de proteção e começou o ritual de banimento que Padre Silvério tinha ensinado.
Era perigoso, porque deixava ele vulnerável ao ataque da criatura, mas era a única forma de se livrar dela definitivamente. A criatura percebeu o que ele estava fazendo e ficou desesperada. Ela mudou de forma rapidamente, virando Dona Benedita, depois virando outras pessoas que Padre João conhecia, tentando confundir ele. Para com isso, padre. O senhor não sabe o que está fazendo. Se me banir, outras criaturas piores vão vir ocupar meu lugar. Mas Padre João não parou. Continuou o ritual até o final, mesmo quando sentiu as garras da criatura rasgando suas roupas, mesmo quando sentiu o hálito quente dela no pescoço. Na última palavra do ritual, houve uma explosão de luz branca que iluminou toda a mata. A criatura soltou um grito terrível que ecoou por quilômetros e depois desapareceu num turbilhão de fumaça negra. Padre João caiu no chão exausto e ferido, mas vivo. Nos dias que se seguiram, uma paz estranha tomou conta do povoado. As pessoas que tinham desaparecido não voltaram, mas pelo menos não houve mais desaparecimentos. A casa onde Dona Benedita tinha morado foi demolida pela prefeitura e, no lugar, construíram uma capela pequena. Padre João nunca contou para ninguém os detalhes do que tinha acontecido naquela noite, mas as pessoas perceberam que ele tinha mudado. Ficou mais compreensivo com o sofrimento alheio, mais humilde nas suas pregações. E sempre que aparecia alguma benzedeira nova na região, ele fazia questão de investigar pessoalmente, para ter certeza de que estava lidando com uma pessoa de bem. A história se espalhou pela região como sempre acontece com esse tipo de caso. Cada pessoa que conta adiciona um detalhe novo, uma parte que ouviu de alguém que conhecia alguém que tinha visto. Mas todos concordam numa coisa: nem toda benzedeira trabalha com as forças do bem, e é preciso ter muito cuidado com quem promete curas milagrosas. Dizem que se você passar pelo lugar onde ficava a casa de Dona Benedita numa noite sem lua, ainda dá para sentir um cheiro estranho no ar, como de enxofre misturado com ervas. E se você for tolo o suficiente para ficar ali parado escutando, pode ouvir uma voz de mulher chamando, oferecendo cura para qualquer mal que você tenha. Mas quem conhece a história sabe que é melhor não escutar, porque algumas curas custam mais caro do que vale a pena pagar. Era fim de agosto, quando Sebastião Marques decidiu derrubar a paineira velha, que ficava no meio da sua propriedade. A árvore tinha mais de 100 anos, tronco grosso que nem barril de cachaça, e copa tão larga que dava sombra para uma boiada inteira. Mas estava atrapalhando a passagem do gado, e Sebastião precisava aproveitar melhor o pasto. A mulher dele, Dona Olívia, não gostou da ideia desde o começo. Sebastião, essa árvore está onde está há mais tempo que nós dois juntos. Não é certo mexer com coisa antiga assim. Mas Sebastião era homem teimoso, daqueles que quando põe uma coisa na cabeça não tem santa que tire. Além disso, o madeireiro da cidade tinha oferecido um bom dinheiro pela madeira da paineira. Mulher, árvore é árvore, não tem nada de santo nisso, e a gente precisa do dinheiro para consertar o telhado da casa. O que Sebastião não sabia era que aquela paineira já tinha uma história muito mais longa e sinistra do que ele imaginava. Desde que se mudara para a propriedade, há 15 anos, ele tinha notado que os animais evitavam ficar perto da árvore. O gado pastava em volta, mas nunca embaixo da sombra dela. Os cachorros da fazenda ladravam para a árvore às vezes, principalmente de madrugada, como se vissem alguma coisa que os humanos não conseguiam enxergar. Dona Olívia também tinha percebido outras coisas estranhas. As galinhas nunca botavam ovo perto da paineira, e quando chovia forte, ela jurava que conseguia ouvir barulhos esquisitos vindos da direção da árvore. Não eram barulhos de vento ou chuva batendo nas folhas. Eram sons que pareciam gemidos baixos, como de gente sofrendo. Mas Sebastião sempre dizia que era imaginação da mulher. No sábado de manhã, Sebastião acordou cedo e começou os preparativos.
Afiou o machado, separou a motosserra e chamou o compadre Zé Antônio para ajudar. Os dois homens tinham derrubado dezenas de árvores ao longo da vida, então não esperavam dificuldade nenhuma. Mas desde que começaram a trabalhar, as coisas pareciam dar errado. Primeiro, a motosserra não quis pegar. Sebastião puxou a corda umas 20 vezes, mas o motor só fazia uns barulhos estranhos e morria. Quando finalmente conseguiu ligar a máquina, a corrente quebrou no primeiro corte. "Que diabos está acontecendo?" resmungou ele, examinando a corrente partida. Zé Antônio balançou a cabeça. "Essa corrente estava nova, Sebastião. Comprei ela semana passada." Foi então que Zé Antônio notou alguma coisa que deixou ele ainda mais desconfortável. Ao redor da base da paineira, a grama estava morta numa área circular perfeita. Não era apenas grama seca pela sombra da árvore, era como se a terra embaixo dela fosse venenosa, incapaz de sustentar vida. "Sebastião, olha só isso aqui", disse ele, apontando para o círculo de terra morta. Sebastião examinou o local e franziu a testa. Ele nunca tinha reparado naquilo antes, mas agora que Zé Antônio tinha apontado, era impossível não ver. O círculo tinha uns 5 metros de diâmetro e dentro dele não crescia nem um fio de grama. "Deve ser por causa da sombra da árvore", murmurou Sebastião, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Eles decidiram usar só o machado mesmo. Sebastião deu a primeira machadada no tronco da paineira e o barulho que saiu foi estranho. Não era o som normal de ferro cortando madeira. Era um som mais úmido, como se a árvore tivesse sangue correndo dentro dela. "Você ouviu isso?" perguntou Zé Antônio. "Ouvi sim. Deve ser a seiva da árvore que está muito grossa." Mas Zé Antônio tinha mais experiência com árvores do que Sebastião queria admitir. Ele tinha trabalhado como lenhador na juventude antes de se casar e virar fazendeiro. Conhecia o som de todo tipo de madeira sendo cortada, e aquilo não era normal. Eles continuaram trabalhando, revezando no machado. Mas a cada golpe, o som ficava mais estranho, e começou a vir um cheiro do corte, um cheiro doce e enjoativo, como de carne estragada. Foi na 10ª machadada que aconteceu. Quando Sebastião afundou o machado no tronco, saiu um líquido vermelho escuro do corte. Não era seiva comum, era alguma coisa que parecia sangue de verdade. Zé Antônio deu um passo para trás, com o rosto pálido. "Sebastião, isso não está certo. A árvore não sangra desse jeito." Sebastião também estava assustado, mas não queria admitir. "Deve ser algum tipo de seiva diferente. Paineira é árvore estranha mesmo." Mas o que mais assustou os dois homens foi o que aconteceu com o líquido vermelho que caiu no chão. Em vez de simplesmente se espalhar pela terra, ele começou a se mexer sozinho, formando pequenos riachos que corriam na direção das raízes da árvore, como se a própria paineira tivesse sugando de volta o líquido. Eles continuaram cortando, mas o líquido vermelho não parava de sair. Escorria pelo tronco como sangue de ferida aberta, formando uma poça no chão. E o cheiro estava ficando insuportável. Foi quando começaram a escutar os barulhos. Eram gemidos baixos, vindos de dentro da árvore, como se alguma coisa tivesse presa lá dentro e tivesse sofrendo com os golpes do machado. "Sebastião, eu não estou gostando disso", disse Zé Antônio, largando o machado no chão. "Vamos parar por hoje." Mas Sebastião estava determinado a terminar o serviço. "Não vou desistir agora, Zé. Já cortamos quase a metade do tronco." Ele pegou o machado e continuou cortando sozinho. A cada golpe, os gemidos ficavam mais altos, mais desesperados. Era como se a árvore tivesse alma e estivesse implorando para não morrer. E então começaram os sussurros. No início, Sebastião achou que era o vento passando pelas folhas. Mas quando parou para escutar melhor, percebeu que eram vozes humanas, falando numa língua que ele não reconhecia. Eram muitas vozes, todas sussurrando ao mesmo tempo, criando um murmúrio constante e perturbador.
Foi na 30ª machadada que a coisa saiu de dentro da árvore. Era uma substância escura e pegajosa que se mexia como se fosse viva. Saiu do corte em jatos, espalhando-se pelo chão e subindo pelas pernas de Sebastião. Ele gritou e tentou se afastar, mas a substância grudou na pele dele como cola. Queimava que nem ácido, deixando marcas vermelhas onde tocava. Zé Antônio correu para ajudar o compadre, jogando água do cantil para tentar tirar aquela coisa nojenta. Mas a substância não saía com água. Pelo contrário, parecia ficar mais agressiva. Foi só quando Dona Olívia chegou correndo com sal de cozinha que a substância começou a se soltar. Ela jogou punhados de sal na coisa escura e ela começou a fazer barulho de fritura, se desfazendo devagar. Eu avisei que não era para mexer com essa árvore, gritou Dona Olívia, ajudando o marido a se livrar dos últimos restos da substância. Sebastião estava com as pernas queimadas e o rosto pálido de susto. Olhou para a árvore e viu que o corte tinha fechado sozinho, como se fosse uma ferida que tivesse cicatrizado. Não havia mais sinal do líquido vermelho, nem da substância escura. "Vamos embora daqui", murmurou ele, pegando o machado com mãos trêmulas. Mas os problemas não terminaram quando eles saíram de perto da árvore. Naquela tarde, o gado da fazenda começou a agir de forma estranha. As vacas mugiam sem parar, olhando fixamente na direção da paineira. Os bois ficaram agitados, andando de um lado para o outro, como se sentissem perigo no ar. O cavalo de Sebastião, um animal manso que ele montava há anos, se recusou a passar perto da árvore. Toda vez que Sebastião tentava guiar o animal naquela direção, ele empinava e relinchava de medo. Até os cachorros da fazenda, que sempre tinham latido para a paineira, agora fugiam dela. Eles ficavam o mais longe possível da árvore, com os rabos entre as pernas e os pelos eriçados. Naquela noite, Sebastião não conseguiu dormir. As queimaduras nas pernas doíam que nem fogo, e ele não parava de pensar no que tinha acontecido. Toda vez que fechava os olhos, escutava os gemidos da árvore ecoando na cabeça. De madrugada, ele acordou com sede e foi até a cozinha beber água. Quando passou pela janela que dava para o pasto, levou um susto terrível. A paineira estava brilhando. Uma luz verde e doentia saía do tronco da árvore, pulsando como um coração gigante, e ao redor da árvore havia figuras escuras se mexendo devagar. Sebastião esfregou os olhos, pensando que estava sonhando. Mas quando olhou de novo, as figuras ainda estavam lá. Eram vultos humanos, caminhando em círculos ao redor da paineira. Ele acordou Dona Olívia para mostrar o que estava vendo. "Olívia, vem cá ver isso!" A mulher se levantou resmungando e foi até a janela. Quando viu a cena, ela ficou branca que nem cal. "Sebastião, o que é que você fez com aquela árvore?" "Eu só tentei cortar ela, mulher, mas alguma coisa deu errado." Eles ficaram na janela observando os vultos. Eram pelo menos 10 figuras, todas se movendo na mesma velocidade, sempre na mesma direção. De vez em quando, uma delas parava e olhava na direção da casa, como se soubesse que estava sendo observada. O que mais assustou Dona Olívia foi perceber que os vultos não tinham sombra. A luz da lua batia neles, mas não projetava sombra nenhuma no chão. Era como se fossem feitos de ar, transparentes como fantasmas. "A gente tem que chamar o padre amanhã cedo", disse Dona Olívia. "Não precisa exagerar, mulher. Deve ser só algum fenômeno natural." Mas, no fundo, Sebastião sabia que havia alguma coisa muito errada com aquela árvore. No dia seguinte, os problemas se multiplicaram. Primeiro, as galinhas do terreiro começaram a morrer sem motivo aparente. Dona Olívia encontrou 5 delas no chão, sem ferimento nenhum, como se tivessem simplesmente parado de viver. Depois, a bomba d'água da propriedade parou de funcionar. Sebastião chamou um técnico para dar uma olhada, mas o homem não conseguiu encontrar defeito nenhum. A bomba estava perfeita, mas se recusava a ligar.
À tarde, o filho mais novo de Sebastião, o Pedrinho, de 8 anos, chegou em casa chorando e com febre alta. Ele dizia que tinha visto gente estranha perto da paineira, gente que tentava chamar ele para se aproximar. Eram índios, pai, disse o menino entre soluços. Mas eles estavam machucados, com sangue no rosto. Dona Olívia mediu a febre do menino e se assustou. Eram 40 graus, uma temperatura perigosa. Ela deu remédio e colocou panos molhados na testa dele, mas a febre não baixava. Foi quando ela percebeu que Pedrinho estava falando coisas estranhas no delírio da febre. Ele murmurava palavras numa língua que ela não conhecia. Palavras que soavam antigas e assombradas. Sebastião decidiu que não podia esperar mais. Foi até a cidade conversar com seu Manuel, um velho que conhecia todas as histórias da região. Se alguém sabia alguma coisa sobre a paineira, era ele. Seu Manuel escutou a história toda com cara séria, balançando a cabeça de vez em quando. Sebastião, essa árvore que você tentou cortar, ela fica bem no meio do pasto, não é? Numa pequena elevação do terreno? Fica sim. Como é que o senhor sabe? Porque eu já ouvi falar dela. Meu avô costumava contar uma história sobre uma paineira amaldiçoada que ficava nessa região. Seu Manuel contou que, segundo as lendas antigas, aquela árvore tinha sido plantada em cima de um cemitério indígena. Os índios que moravam na região, antes da chegada dos colonos, tinham enterrado seus mortos naquele local por centenas de anos. Quando os primeiros fazendeiros chegaram aqui, eles não respeitaram o cemitério. Espalharam os ossos, derrubaram as marcas e plantaram a paineira bem no meio de tudo. E daí? Daí que os espíritos dos índios mortos ficaram presos na árvore. E todo mundo que tentou mexer com ela ao longo dos anos acabou mal. Seu Manuel contou que pelo menos 3 pessoas tinham tentado derrubar a paineira nos últimos 50 anos. Todas tinham tido fim trágico. O primeiro foi Joaquim Tavares, em 1975. Ele conseguiu derrubar a árvore, mas ela brotou de novo no mesmo lugar em questão de semanas. Joaquim morreu poucos meses depois, numa queda estranha do cavalo. Eu conheci o Joaquim pessoalmente, disse seu Manuel. Era homem cuidadoso, que montava a cavalo desde menino. Nunca tinha caído na vida, mas naquele dia o cavalo empinou do nada e derrubou ele. Quando encontraram o corpo, ele estava com o pescoço quebrado. O segundo foi Antônio Figueira, em 1989. Ele também conseguiu cortar a árvore, mas ficou doente logo em seguida. Uma doença estranha que nenhum médico conseguiu identificar. Morreu definhando aos poucos, como se alguma coisa tivesse sugando a vida dele. O Antônio era forte que nem touro, continuou seu Manuel. Mas depois que mexeu com a árvore, começou a murchar. Perdia peso toda semana, ficava mais fraco, mais pálido. Os médicos fizeram todo tipo de exame, mas não acharam nada. Em 6 meses, o homem tinha virado pele e osso. O terceiro foi Raimundo Silva, em 2003. Ele nem chegou a derrubar a árvore direito. No meio do trabalho, teve um acidente terrível com a motosserra. Os médicos disseram que tinha sido descuido, mas as pessoas da região sabiam a verdade. O Raimundo era lenhador profissional, explicou seu Manuel. Trabalhava com motosserra há mais de 20 anos. Sabia manejar a máquina melhor que qualquer um. Mas naquele dia, a motosserra escapou da mão dele e cortou a perna. Quase morreu desangrado. E todos eles relataram a mesma coisa antes de morrer, disse seu Manuel. Vultos andando ao redor da árvore durante a noite, barulhos estranhos e pesadelos terríveis. Sebastião sentiu um frio na barriga. Seu Manuel, o que é que eu posso fazer para me livrar dessa maldição? O velho ficou pensativo por um tempo. Sebastião, existe uma pessoa que talvez possa ajudar. Dona Josefina, que mora lá perto do rio. Ela é filha de índio, conhece os costumes antigos. Se alguém sabe como lidar com o espírito de índio morto, é ela.
Antes de ir procurar Dona Josefina, Sebastião decidiu fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a história da região. Foi até a biblioteca da cidade e pediu para ver documentos antigos sobre a colonização da área. O que ele descobriu deixou ele ainda mais assustado. Nos arquivos da prefeitura, havia registros de que aquela região tinha sido habitada por uma tribo chamada Tapuia, até meados do século XVIII. Eram índios pacíficos que viviam da caça, da pesca e do cultivo de milho e mandioca. Quando os primeiros colonos portugueses chegaram em 1748, houve conflitos entre eles e os índios. Os Tapuia resistiram bravamente, mas eram poucos e mal armados. Em 1751, a tribo foi completamente exterminada numa batalha que durou 3 dias. O documento mais impressionante que Sebastião encontrou foi um relato escrito pelo próprio líder da expedição colonial, um tal de capitão Jerônimo Mendes. No relato, o capitão descrevia como os soldados tinham matado todos os índios, incluindo mulheres e crianças, e depois tinham queimado a aldeia inteira. Os selvagens lutaram com coragem digna de melhor causa, escreveu o capitão. Mas a civilização deve prevalecer sobre a barbárie. Enterramos seus mortos num monte alto, perto de onde crescia uma paineira antiga, árvore que eles consideravam sagrada. Sebastião sentiu o sangue gelar nas veias. A paineira que ele tinha tentado cortar era a mesma árvore mencionada no documento de 1751. E ela realmente tinha sido plantada em cima de um cemitério indígena. Mas havia mais. O capitão Jerônimo também relatava que depois do massacre, coisas estranhas começaram a acontecer na região. Soldados desapareciam durante a noite, animais morriam sem motivo e todos tinham pesadelos terríveis com índios mortos pedindo vingança. A maldição dos selvagens parece ter caído sobre nós, escreveu o capitão. Abandonamos o local e nos estabelecemos mais ao sul, longe daquela árvore amaldiçoada. Sebastião percebeu que a maldição era muito mais antiga do que seu Manuel tinha contado. Não eram apenas as pessoas que tinham tentado derrubar a árvore nos últimos 50 anos. A maldição existia há quase 300 anos. Armado com essas informações, ele foi procurar Dona Josefina. A casa dela ficava numa região isolada, cercada por mata nativa. Era uma construção simples, mas cheia de objetos estranhos. Penas coloridas, pedras polidas, ossos de animais pendurados no teto. Dona Josefina era uma mulher pequena e magra, com cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ver através das pessoas. Quando Sebastião contou a história, ela ficou muito séria. Você mexeu com terra sagrada, disse ela simplesmente. Os espíritos dos antigos estão zangados. A senhora pode ajudar? Dona Josefina ficou calada por um longo tempo, olhando através da janela na direção da propriedade de Sebastião. Posso tentar, mas vai ser perigoso e vai custar caro. Quanto a senhora quer? Não é dinheiro que eu estou falando, moço. O preço é outro. Ela explicou que para acalmar os espíritos dos índios mortos, seria necessário fazer um ritual de apaziguamento. Mas o ritual exigia uma oferenda especial. Alguém teria que passar uma noite inteira embaixo da árvore, sozinho, enfrentando os espíritos cara a cara. Se a pessoa conseguir aguentar até o amanhecer sem fugir, os espíritos vão aceitar o pedido de desculpas e vão em paz. Mas se ela correr ou se demonstrar medo demais, os espíritos vão ficar ainda mais zangados. Sebastião engoliu seco. E se isso acontecer? A maldição vai se espalhar para toda a família. Não vai ter sossego para ninguém. Dona Josefina também explicou que o ritual não era garantia de sucesso. Havia riscos envolvidos. Os espíritos vão testar a pessoa de todas as formas possíveis, disse ela. Vão mostrar visões terríveis, vão tentar assustar, vão fazer parecer que a pessoa está morrendo.
E se ela não conseguir suportar tudo isso, pode enlouquecer ou até morrer de verdade. Sebastião voltou para casa com o coração pesado. Contou tudo para Dona Olívia, e os dois ficaram a noite toda conversando sobre o que fazer. Sebastião, você não pode arriscar sua vida por causa dessa árvore maldita, disse Dona Olívia. Mas se eu não fizer nada, a maldição vai pegar todos nós, nossos filhos, nossos netos. Enquanto eles conversavam, os fenômenos estranhos continuaram acontecendo na propriedade. O Pedrinho continuava com febre alta, delirando e falando naquela língua estranha. Dona Olívia havia chamado o médico, mas ele não conseguia explicar o que estava causando a febre. Os remédios não faziam efeito nenhum. À meia-noite, as luzes da casa começaram a piscar sozinhas. Não havia problema na instalação elétrica. Era como se alguma força invisível tivesse brincando com os fios. Depois, começaram os barulhos. Eram passos pesados no telhado, como se alguém tivesse caminhando lá em cima. Sebastião pegou uma lanterna e saiu para ver, mas não havia ninguém. Os barulhos pararam assim que ele saiu de casa, mas recomeçaram assim que ele entrou. Às 2 da madrugada, Dona Olívia acordou com a sensação de que alguém estava observando ela. Abriu os olhos e viu uma figura escura parada no pé da cama, olhando fixamente para ela. Ela gritou e acordou Sebastião, mas quando ele acendeu a luz, não havia ninguém no quarto. Só um cheiro estranho no ar, como de terra molhada e folhas apodrecidas. Sebastião, não posso mais viver assim, disse Dona Olívia, tremendo de medo. Você tem que resolver isso. Eles decidiram que Sebastião ia tentar o ritual. Não havia outra escolha, mas primeiro Sebastião quis se preparar melhor. Ele voltou a conversar com Dona Josefina para entender exatamente o que ia enfrentar. Dona Josefina, que tipo de coisa os espíritos vão fazer comigo durante o ritual? A velha índia ficou pensativa por um momento antes de responder. Eles vão mostrar para você como morreram, disse ela. Vão fazer você sentir a dor deles, o medo deles, a raiva deles. Você vai ver a batalha onde foram mortos, vai ver suas famílias sendo destruídas. Isso é tudo? Não. Eles também vão tentar te convencer a desistir. Vão mostrar visões da sua família morrendo. Vão fazer você acreditar que sua esposa e seus filhos estão em perigo. Vão usar tudo o que podem para quebrar sua determinação. Dona Josefina explicou que a parte mais difícil do ritual era manter a mente focada na verdade. Os espíritos eram mestres da ilusão, capazes de criar visões tão reais que era impossível distinguir da realidade. A única forma de sobreviver é lembrando sempre por que você está fazendo isso, disse ela. Se você perder de vista o objetivo, vai se perder nas ilusões deles. Ela também deu alguns objetos para Sebastião levar durante o ritual. Um amuleto feito de osso de animal, algumas pedras do rio que tinham poderes protetivos e uma mistura de ervas para queimar quando a situação ficasse muito desesperadora. Esses objetos não vão proteger você completamente, explicou Dona Josefina, mas vão dar um pouco de força quando você mais precisar. Na semana que antecedeu o ritual, Sebastião tentou se preparar mentalmente. Ele jejuou por 3 dias, bebendo apenas água e chá de ervas que Dona Josefina tinha preparado. Também passou horas meditando, tentando fortalecer sua determinação. Mas os fenômenos estranhos na propriedade só pioraram durante esse período. O gado começou a morrer. Primeiro, foram 2 vacas, encontradas mortas no pasto sem ferimento aparente. Depois, foi um boi jovem, que apareceu boiando no açude da propriedade, mesmo sendo um excelente nadador. As plantações também começaram a morrer. O milho que estava verdinho e saudável numa semana, na seguinte estava murcho e amarelado. As árvores frutíferas pararam de dar fruto, e as que já tinham fruto deixaram eles caírem antes do tempo. O pior foi o que aconteceu com Pedrinho.
O menino não só continuava com febre, como começou a ter visões durante o dia. Ele dizia que via índios mortos caminhando pela casa, passando pelas paredes como se fossem feitas de ar. "Pai, eles querem que eu vá com eles", disse Pedrinho numa tarde, com os olhos vidrados fixos em alguma coisa que só ele conseguia ver. "Eles dizem que lá embaixo da árvore é mais legal, que tem outras crianças para brincar." Dona Olívia ficou desesperada. Ela sabia que se os espíritos conseguissem levar Pedrinho, ele nunca mais voltaria. Foi então que Sebastião tomou a decisão final. Não podia esperar mais. Tinha que fazer o ritual naquela mesma noite. Na noite marcada, Dona Josefina chegou na propriedade carregando uma bolsa cheia de objetos rituais. Ela preparou um círculo de proteção ao redor da paineira, usando sal grosso, penas de urubu e pedras do rio. "Sebastião, você vai ficar dentro desse círculo até o sol nascer", explicou ela. "Não importa o que aconteça, não saia dali. Se sair, a proteção quebra e os espíritos vão poder te pegar." O círculo tinha uns 3 metros de diâmetro, apenas grande o suficiente para Sebastião ficar sentado ou em pé. Dona Josefina explicou que o espaço pequeno era proposital, facilitava a concentração e impedia que ele se perdesse nas ilusões. Sebastião assentiu, mas por dentro estava morrendo de medo. Dona Josefina acendeu uma fogueira pequena perto da árvore e começou a cantar numa língua que Sebastião não reconhecia. As palavras ecoavam pela noite, carregadas de poder e mistério. À meia-noite, os vultos começaram a aparecer. Primeiro foram apenas sombras, se mexendo entre as árvores da mata. Depois se aproximaram mais, formando um círculo ao redor da paineira. Sebastião podia ver que eram figuras humanas, mas distorcidas, como se tivessem sido esmagadas e refeitas várias vezes. Eram homens, mulheres e crianças, todos com ferimentos terríveis. Alguns tinham flechas atravessadas no peito, outros tinham o crânio partido, outros ainda tinham queimaduras pelo corpo todo. Os vultos começaram a se aproximar do círculo de proteção, testando os limites. Sebastião viu quando um deles tentou atravessar a linha de sal e foi repelido por uma força invisível. Foi então que começaram os sussurros. Eram vozes baixas, falando numa língua estranha. Sebastião não entendia as palavras, mas podia sentir o ódio e a raiva por trás delas. Era como se centenas de pessoas tivessem gritando ao mesmo tempo, mas num volume que só ele conseguia escutar. Gradualmente, os sussurros foram ficando mais altos, mais insistentes. Sebastião começou a distinguir algumas palavras em português misturadas com a língua indígena. Assassino, destruidor, profanador de túmulos. As acusações ecoavam na mente dele como martelos, martelando sua consciência. Sebastião começou a se sentir culpado, como se realmente fosse responsável pelos crimes dos colonos de 300 anos atrás. À 1 da manhã, os vultos ficaram mais agressivos. Eles começaram a jogar coisas contra o círculo de proteção. Pedras, galhos, terra. Os objetos não conseguiam atravessar a barreira invisível, mas o barulho era terrível. Sebastião tentou se manter calmo, mas as mãos tremiam que nem folha no vento. Foi quando ele viu o rosto. Um dos vultos se aproximou mais do círculo e Sebastião conseguiu ver os detalhes. Era o rosto de um índio jovem, mas desfigurado pela morte e pela raiva. Os olhos eram buracos negros e a boca estava aberta num grito silencioso. O vulto apontou para Sebastião e disse alguma coisa na língua estranha. Outros vultos se aproximaram, todos apontando e falando ao mesmo tempo. Sebastião percebeu que eles estavam julgando ele, decidindo se merecia perdão ou punição. Mas o julgamento não era baseado apenas em suas ações. Era baseado em tudo que seu povo tinha feito ao povo deles. Sebastião sentia o peso de 300 anos de injustiça caindo sobre seus ombros. Às 2 da manhã, começaram as visões.
Sebastião viu a região como ela era centenas de anos atrás. Viu as tribos indígenas vivendo em paz na mata, cultivando a terra, criando seus filhos. Viu quando os colonos chegaram, expulsando os índios, destruindo suas aldeias, profanando seus cemitérios. Viu os índios sendo mortos, suas terras sendo roubadas, seus costumes sendo destruídos. E viu a dor e a raiva deles, quando perceberam que nem na morte teriam paz. As visões eram tão reais que Sebastião sentia como se tivesse vivido tudo aquilo. Ele chorou pelas injustiças que tinham sido cometidas, pela dor que seu povo tinha causado ao povo da terra. Mas as visões ficaram mais intensas. Sebastião viu cenas específicas do massacre de 1751. Viu soldados portugueses matando crianças indígenas com espadas. Viu mulheres sendo estupradas antes de serem mortas. Viu idosos sendo queimados vivos nas suas próprias casas. A violência das imagens era tanta que Sebastião vomitou várias vezes. Ele quis fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se suas pálpebras tivessem sido grudadas abertas, forçando ele a ver todo o horror. Às 3 da manhã, as visões mudaram de foco. Agora, em vez de mostrar o passado, elas mostravam o presente. Sebastião viu sua casa, com Dona Olívia e Pedrinho dormindo. Mas na visão, vultos de índios mortos entravam na casa e se aproximavam da cama do menino. "Não!" gritou Sebastião, tentando se levantar para correr até a casa. Mas os vultos ao redor do círculo riram com um som terrível. "Ilusão!" murmurou Sebastião para si mesmo. "É só ilusão. Eles estão tentando me fazer sair do círculo." Mas as visões continuaram ficando mais realistas. Ele viu os vultos pegando Pedrinho no colo e levando ele para fora da casa. Viu Dona Olívia acordando e gritando de desespero. Viu ela correndo atrás dos vultos, tentando salvar o filho. A tentação de abandonar o ritual e correr para casa era quase irresistível. Sebastião sabia que se sua família realmente estivesse em perigo, ele nunca se perdoaria por ter ficado ali parado. Mas ele também lembrava das palavras de Dona Josefina. Eles vão usar tudo o que podem para quebrar sua determinação. Ele forçou a si mesmo a ficar dentro do círculo, mesmo quando as visões mostraram Pedrinho sendo arrastado para debaixo da paineira, mesmo quando ele ouviu os gritos de Dona Olívia ecoando pela noite. Às 4 da manhã, os vultos pararam de atacar o círculo. Eles se posicionaram ao redor da paineira e começaram a executar uma dança estranha. Era um ritual antigo, uma cerimônia sagrada que Sebastião não compreendia, mas respeitava. A dança era hipnotizante. Os vultos se moviam em sincronia perfeita, como se fossem controlados por uma única mente. Seus pés não tocavam o chão, mas mesmo assim faziam um barulho ritmado, como tambores batendo numa cadência ancestral. Sebastião ficou fascinado pelo movimento. Pela primeira vez, desde que o ritual tinha começado, ele sentiu uma paz estranha tomar conta do seu coração. A dança durou 1 hora inteira. Durante todo esse tempo, Sebastião observou em silêncio, sentindo que estava presenciando alguma coisa sagrada e antiga. Foi quando ele entendeu. Os espíritos não queriam vingança. Queriam reconhecimento. Queriam que alguém lembrasse deles, que alguém honrasse sua memória. Sebastião se levantou e começou a falar. "Eu peço perdão em nome do meu povo", disse ele com voz firme. "Peço perdão pelas injustiças que foram cometidas contra vocês. Peço perdão por ter tentado destruir a árvore que guarda a memória de vocês." Os vultos pararam de dançar e olharam para ele. "Eu prometo que vou cuidar desta árvore como se fosse um monumento sagrado. Vou contar a história de vocês para meus filhos e netos, para que nunca esqueçam do povo que vivia aqui antes." Um dos vultos, que parecia ser o líder, se aproximou do círculo. Desta vez, seu rosto não mostrava raiva, mas uma tristeza profunda. O vulto acenou com a cabeça, como se tivesse aceito o pedido de desculpas.
Depois fez um gesto com a mão e todos os outros vultos começaram a se desfazer no ar como fumaça levada pelo vento. O último a desaparecer foi o líder. Antes de partir, ele olhou para Sebastião uma última vez e disse uma única palavra numa língua que ele conseguiu entender. Obrigado. Quando o sol nasceu, Sebastião estava sozinho no pasto. A paineira continuava ali, mas agora parecia diferente. Não havia mais aquela aura sinistra, aquela sensação de perigo. Era apenas uma árvore antiga e majestosa, guardando as memórias do passado. Dona Josefina se aproximou com um sorriso no rosto. Deu certo, disse ela simplesmente. Os espíritos encontraram a paz. Sebastião correu para casa para ver como estava a família. Pedrinho tinha acordado sem febre pela primeira vez em semanas e Dona Olívia parecia descansada, como se tivesse dormido em paz. Pai, eu tive um sonho bonito, disse Pedrinho. Sonhei que uns índios vieram se despedir de mim. Eles disseram que não iam mais me incomodar. Sebastião nunca mais tentou derrubar a paineira. Pelo contrário, ele construiu um banco embaixo dela e passou a ir lá todos os dias para conversar com os espíritos, contar as novidades da região, manter viva a memória do povo antigo. A árvore se tornou um lugar sagrado na propriedade. Sebastião plantou flores ao redor dela, colocou uma placa contando a história do cemitério indígena e sempre que recebia visitas, fazia questão de explicar a importância daquele local. Os anos passaram e a história se espalhou pela região. A paineira dos Marques virou ponto de peregrinação para pessoas que queriam homenagear a memória dos índios que tinham vivido ali. Sebastião envelheceu, mas continuou cuidando da árvore até o fim da vida. Ele ensinou os filhos e netos sobre a importância de respeitar a história e honrar a memória dos que vieram antes. Quando morreu, aos 75 anos, pediu para ser enterrado perto da paineira para continuar protegendo aquele lugar sagrado. O funeral de Sebastião foi diferente de qualquer outro que a região já tinha visto. Durante a cerimônia, várias pessoas relataram ter visto luzes suaves dançando ao redor da paineira, como se os espíritos antigos tivessem vindo se despedir do homem que tinha se tornado o guardião da memória deles. Hoje em dia, a propriedade pertence aos filhos de Sebastião, que mantém a tradição de cuidar da árvore. Eles contam que nas noites de lua cheia ainda dá para ver luzes suaves dançando ao redor da paineira. Mas não são mais luzes de raiva ou sofrimento. São luzes de gratidão e paz. O neto mais velho de Sebastião, um rapaz chamado João Sebastião, em homenagem ao avô, se tornou uma espécie de guia turístico informal. Ele recebe visitantes de todo o país que vêm conhecer a história da paineira sagrada. Meu avô sempre dizia que a terra tem memória, conta João Sebastião para os visitantes, e que nossa obrigação é cuidar dessa memória, para que as injustiças do passado não se repitam no futuro. A propriedade também se tornou um centro de estudos sobre a cultura indígena da região. Pesquisadores universitários vêm regularmente para estudar os achados arqueológicos que foram descobertos ao redor da paineira. Dona Josefina, mesmo já com mais de 90 anos, ainda visita o local de vez em quando. Ela diz que os espíritos antigos se comunicam com ela, contando histórias sobre como era a vida antes da chegada dos colonos. Eles são gratos pela paz que encontraram, diz Dona Josefina, mas também são vigilantes, querem ter certeza de que sua história não vai ser esquecida. A história se espalhou pela região como fogo em capim seco, e cada pessoa que conta adiciona um detalhe novo. Mas todos concordam numa coisa: nem toda árvore velha é só madeira e folha. Algumas guardam memórias, algumas guardam espíritos e todas merecem respeito. Dizem que, se você passar pela propriedade dos Marques numa tarde de domingo e sentar no banco embaixo da paineira, pode sentir uma presença amigável ao seu lado. É como se os espíritos antigos tivessem virado guardiões do lugar, protegendo todos que vêm ali em busca de paz.
Os moradores da região também relatam que, desde que a paineira foi transformada em lugar sagrado, outras áreas da região também ficaram mais pacíficas. Cemitérios antigos, que eram considerados assombrados, passaram a ser tranquilos. Casas que tinham fama de mal-assombradas voltaram a ser habitáveis. É como se a paz encontrada pelos espíritos da paineira tivesse se espalhado para outros lugares, curando feridas antigas que a região carregava há séculos. E quem conhece a história toda sabe que, às vezes, a melhor forma de lidar com o passado não é tentar destruir ele, mas sim honrar sua memória e aprender com seus ensinamentos. A paineira continua lá até hoje, majestosa e serena, lembrando a todos que a terra tem uma memória longa e que os que se foram nunca são completamente esquecidos. E sempre que alguém conta a história da Árvore dos Lamentos, termina com a mesma lição que Sebastião aprendeu naquela noite terrível. O respeito pelos mortos e pela história é o preço que pagamos para viver em paz com o passado.